Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos a mais um quadro Papo com Especialista. Sou a doutora Viviane Dias, biomédica sexóloga, referência em harmonização íntima, e hoje o nosso episódio foi um tema muito pedido nas caixinhas, que é reputação e gestão de crise. Isso é muito importante para você que me acompanha e você que quer se tornar especialista e referência nessa área de estética íntima. A construção da autoridade e do reconhecimento público é uma tarefa demorada e que exige dedicação diária, regularidade, estratégia e o somatório de experiência prática que faz com que exista uma sólida e consolidada relação entre o profissional e o seu público-alvo. Então, todo esse processo, ele pode ser resumido em uma única palavra: reputação. E no mundo da estética, sabemos o quão difícil é construir uma reputação positiva e o quão fácil é perdê-la num trabalho que levou anos e anos para ser construído. Pode simplesmente ruir de um dia para a noite. Os casos mais conhecidos de gestão de reputação é da farmacêutica Johnson & Johnson durante a crise do Tilenol. Naquele ano, cápsulas do produto foram adulteradas com cianeto e várias pessoas morreram, gerando uma forte crise pública. A empresa não foi responsável pelo problema, mas a sua reputação foi fortemente abalada. Foi uma situação extremamente complicada e complexa para a Johnson & Johnson. E embora tenha sofrido algum dano, o que transformou esse caso em referência foi a forma como a empresa reagiu. Ela retirou milhões de unidades do produto do mercado, interrompeu a campanha publicitária, priorizou a segurança do consumidor, ainda que isso implicasse num enorme prejuízo financeiro. A empresa manteve um diálogo direto, constante e transparente com a imprensa e com o público, que isso é muito importante. Com a atualização constante das informações sobre a investigação, as medidas adotadas, potenciais riscos, até hoje não se sabe quem foi o responsável pelas adulterações. A empresa reformulou completamente as embalagens de Tilenol, introduzindo sistemas de proteção e lacres, segurança que se tornaram padrão na indústria farmacêutica. Em vez de tentar minimizar a crise ou escondê-la, a Johnson & Johnson enfrentou o problema de maneira rápida, ética e responsável. E isso garantiu, gente, a manutenção da confiança da marca e da sua reputação. Como todos nós sabemos, reputação é um dos ativos mais valiosos que um profissional pode possuir e é também um dos mais frágeis. Nem preciso citar aqui, gente, exemplos do nosso universo profissional, né? Pois o tombo de muitos profissionais é sempre amplamente divulgado nas redes sociais, diferentemente da visibilidade, que pode ser conquistada rapidamente. A reputação é construída de forma gradual, por meio de repetição, consistência, de comportamentos, entregas, posicionamento e experiências percebidas pelo público. E o que é reputação? Reputação é um tipo específico de percepção que constitui o juízo que o mercado dita sobre o nosso caráter, sobre a nossa competência, sobre a nossa confiabilidade, sobre a nossa postura profissional. E a nossa consistência e reputação é um mundo que se cria nos detalhes. Quem assistiu O Diabo Veste Prada vai facilmente entender que reputação não depende apenas de grandes resultados. É um trabalho de formiguinha cuja construção se dá principalmente nos pequenos pontos de contato com o mundo externo, a exemplo da pontualidade, da clareza comunicativa, a respeito da ética em todas as dimensões, da atuação profissional, da postura do dia a dia, da capacidade de resolver problemas e especialmente da coerência entre discurso e prática estritamente relacionada com os detalhes e a reputação que é reforçada ou enriquecida nas interações com impactos diretos na percepção de confiança. É preciso ter uma personalidade profissional equilibrada,
Isso eu sempre falo com todos os meus alunos. Estamos falando de ética, ou seja, princípios, valores, comportamentos que todo profissional precisa ter para orientação prática de suas condutas, na sustentabilidade dos nossos negócios. Quando pergunto sobre qual o seu diferencial, independente da resposta a ser dada, forneça uma resposta que tenha na sua responsabilidade ética, seu principal pilar. A resposta simples e sincera não dá margem para dúvidas. A reputação começa a enfraquecer quando comunicamos aquilo que não somos, não fazemos e não dominamos. A reputação também é constituída pela forma com que o profissional trata o mundo, e isso passa pela coerência de comunicação, clientes, pacientes, parceiros, equipe, mercado, entre outros, são termômetros do quanto o seu relacionamento contribui ou atrapalha para a construção da reputação. E vale lembrar que muitas vezes as pessoas esquecem das palavras que foram ditas. Elas, porém, jamais esquecem da forma como foram tratadas. Profissionais que atuam numa faixa de mercado considerada prêmio entendem que a reputação é patrimônio, e isso acarreta comportamentos típicos como evitar exposição excessiva, cuidar da experiência entregue, priorizar qualidade sobre volume, especialmente contribuir percepção de exclusividade e confiança. Se o acúmulo de experiências positivas leva ao que todos desejamos, e ser reconhecido, o inverso é rápido e devastador, levando danos muitas das vezes irrecuperáveis. A imagem do profissional é nesse sentido que a gestão de crise reputacional é algo fundamental. Nenhuma marca pessoal está completamente protegida de críticas, de erros ou crises. E sabemos o quanto o digital adora um cancelamento. Ainda mais por estarmos tratando de um setor tão concorrido quanto o estético. O diferencial está em como essas situações são conduzidas em momentos de crise. A transparência é essencial ao silêncio excessivo. Profissionais com boa capacidade de gerenciamento de crises frequentemente conseguem preservar a reputação porque possuem um histórico consistente, confiança acumulada e clareza de posicionamento. Uma reputação forte funciona como reserva de confiança que pode ser utilizada como suporte nessas situações. Bom, pessoal, espero que tenham gostado dessas informações, que elas tenham sido úteis para vocês. Também quero que vocês entendam um pouquinho que essas dicas e todo esse posicionamento está na minha mentoria. Então, se você que é profissional e quer se especializar, além de prática, a mentoria também te ensina gestão de empresa, gestão de negócios. Um beijo grande e até o próximo vídeo.